é o nosso tema hoje? Nosso tema hoje é sobre o sonho da árvore de Daniel. É um texto que você aprendeu durante toda a sua vida, que esse texto representa o reino de Jesus Cristo entronizado em 1914. Vamos entender o que a Bíblia realmente ensina acerca deste assunto. Para uma testemunha de Jeová, é uma verdade inquestionável e absoluta. Mas hoje nós vamos ver, biblicamente, se ela se sustenta. Vou trabalhar com a tradução do Novo Mundo para ficar mais fácil para você acompanhar. Daniel capítulo 4, o sonho da árvore de Nabucodonosor. Vamos ao ensino oficial. Ensino oficial que não mudou. Para mim, a melhor ilustração está no livro Poderá Viver para Sempre, que é esse aqui. Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Tá legal? Mostrando para vocês aí. Você está vendo a árvore do sonho de Daniel, a árvore cortada, e você está vendo aí a nossa explicação, a árvore caindo em 607 e a árvore sendo reerguida em 1914. Esse sonho de Daniel é explicado pela Torre de Vigia como sendo o estabelecimento do reino de Deus em 1914. Se você não conhece ainda este assunto, eu lhe recomendo que pesquise, que o assunto é atual, é moderno, é um assunto que está em voga com a Torre de Vigia. Essa informação, ela é uma informação que não foi mudada, então eu posso usar o livro Poderá Viver para Sempre tranquilamente. A informação que está no livro é usada. Quando o governo de Deus começa o seu domínio? A citação do texto bíblico, Daniel capítulo 4, versículos de 10 a 37. Nós não vamos ler todo o texto, porque demandará tempo. Então vamos explicando, mas você pode ler o texto depois. E você vai perceber uma particularidade, por que é do 10 ao 37. Eu vou te explicar também por que é do 10 ao 37. Onde então prediz a Bíblia o ano em que Cristo começa a dominar qual rei do governo de Deus? É nesse mesmo livro bíblico de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo de 10 a 37. Veja, esta é uma afirmação feita aqui no ensino de que o reino de Deus, ele passa a governar a partir do entendimento de Daniel 4. E veja só a afirmação. Onde então prediz a Bíblia o ano em que Cristo começa a dominar qual rei do governo de Deus? É nesse mesmo livro bíblico de Daniel. Ali uma árvore gigante, cuja altura chegava ao céu, é usada para representar o rei Nabucodonosor de Babilônia. Ele era o mais alto governante humano da época. Contudo, o rei Nabucodonosor foi forçado a reconhecer que alguém mais elevado dominava. Este é o Altíssimo, o Rei dos Céus, Jeová Deus. Mas veja que a pergunta é: onde diz a Bíblia o ano em que Cristo começa a dominar? E ele fala, é nesse mesmo livro de Daniel. Então a primeira situação aqui é a seguinte: a própria organização já mostrou que esse texto se refere a Nabucodonosor. Então de onde eles tiraram essa ideia que esse texto ele se refere ao reinado de Cristo? De onde surgiu essa ideia? Vamos ver se o próximo parágrafo consegue explicar? Assim, de um modo mais importante, esta árvore cuja altura chega aos céus passa a representar o reinado supremo de Deus, particularmente com relação à nossa terra. Onde está escrito isso? Veja, essa é uma afirmação de alguém que escreveu o livro. Ele diz que assim passa a representar. Mas passa como? Quais são os fatos? Quais são as evidências? Então, quando ele diz assim, olhe, assim, de um modo mais importante, esta árvore cuja altura chega ao céu passa a representar o reinado do Supremo. Mas passa, cadê o texto bíblico? Cadê a referência bíblica? Onde está escrito nos profetas? Onde está escrito nos salmos? Onde está escrito em Cristo?
onde está escrito nos apóstolos ou nos registros da igreja primitiva, isto você não vai encontrar em lugar nenhum, porque não está escrito. Essa ideia é uma ideia que o corpo governante teve para tentar justificar a entronização de Jesus em 1914. Então precisa tentar construir um argumento bíblico. O argumento bíblico construído é esse. Então ele diz aqui que passa a representar. Então, primeiro ponto, não passa a representar nada. Não existe argumento bíblico. Passa a representar porque eles querem que represente. É mais ou menos assim. Frederico é uma ave da espécie calopsita. Todo mundo sabe disso. Eu levo o Frederico no veterinário. O veterinário fala, Frederico é uma ave da espécie calopsita. Eu ando pela rua, todo mundo fala, Frederico é uma ave da espécie calopsita. Aí um belo dia eu decido escrever para o meu amigo português. E aí eu escrevo assim, olha, o Frederico é uma calopsita. Eu levei no veterinário, está confirmado. Eu consultei alguns livros, está confirmado. O Frederico é uma calopsita. Mas a partir de agora, o Frederico passa a ser uma águia. Vai tornar o Frederico uma águia? Sim ou não? Não. Então esse argumento falacioso, assim de um modo mais importante, esta árvore cuja altura chega ao céu passa a representar o reino do Supremo Deus. Quer dizer, o Frederico passa a ser uma águia, porque eu quero que ele seja. Você entendeu isso? Vamos continuar o argumento. Por algum tempo, o reinado de Jeová era expresso por meio do reino que ele estabelecera sobre a nação de Israel. Portanto, se dizia que os reis da tribo de Judá, que reinavam sobre os israelitas, sentavam-se no trono de Jeová. Aí nós temos a citação de 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 23, né? Que fala lá sobre os reis de Israel sentarem no trono de Jeová. Aí a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: esse texto, onde que existe um argumento bíblico, que diz assim, olha, 1 Crônicas, capítulo 23, que cita que os reis se sentavam no trono de Jeová, tem alguma relação com o texto de Daniel, capítulo 4. Onde que está escrito isso? Em lugar nenhum. Então o que acontece? O texto de 1 Crônicas, 29 e 23, que eu vou ler aqui, é um texto pego aleatoriamente, e Salomão começou a sentar-se no trono de Jeová como rei em lugar de Davi, seu pai, para ser bem-sucedido, e todos os israelitas lhe obedeciam. Tá, e aí? Onde está a explicação que esse texto aqui tenha qualquer relação com o texto de Daniel? Onde está? Simplesmente aqui nós temos um texto descritivo. O reinado em Israel era um reinado teocrático. Então era o próprio Jeová quem governava através de um rei humano. É o que o texto está dizendo. Só. Mais nada. Então está aqui desmontado o primeiro argumento. O primeiro argumento não se sustenta. A árvore, de modo mais importante, representa o reino de Deus por causa de 1 Crônicas. Não se sustenta. Não existe relato nenhum na Bíblia que comprove isso. Aí continua o texto. Segundo o relato bíblico em Daniel, capítulo 4, a árvore cuja altura atingiu o céu foi cortada. Contudo, o toco foi poupado e foram colocadas nela bandas de ferro e de cobre. Isto impediria que o toco crescesse até que chegasse a época de Deus remover as bandas, permitindo-o crescer de novo. Mas como e quando foi cortado o reinado de Deus? Olha só. Agora você perceba que o argumento, depois de construído, porém já destruído agora, vai tentar se concentrar na data de 607. Então ele diz, no tempo devido, o reino de Judá que Jeová estabelecera se tornou tão corrupto que ele permitiu que Nabucodonosor destruísse ou cortasse em 607. E aí ele vai usar Ezequiel 21, 25 a 27, retira a coroa, não virá ser de ninguém até que venha aquele que tem o direito legal, e a esse terei de dá-lo. Vai usar o texto de uma profecia messiânica, do rebento de Davi, aplicando-se a Cristo, para tentar justificar a data de 1914. Como é que a gente faz para entender então que esse texto de Daniel não tem nada, mas nada,
Nada a ver com toda essa história. Bom, o próprio Daniel explica. É o que eu sempre digo, né? Quando a gente pega a Bíblia, a gente tem que aprender a ler a Bíblia pela Bíblia. Bíblia pela Bíblia. Então agora vamos à Bíblia pela Bíblia? Já mostrei o argumento da Torre de Vigia, onde se baseia, porém não se sustenta. Não existe relação alguma de que essa árvore tenha qualquer coisa a ver com 607, até porque a data não foi 607. Aliás, eu desafio qualquer um que me questiona a pesquisar a história universal e verificar a data da queda de Jerusalém. Lembrando que a data da queda de Jerusalém está amarrada com a data da queda de Babilônia. E lembrando que a Torre de Vigia sustenta que Babilônia caiu em 539, como toda a história universal. Mas a data da queda de Jerusalém, ela não pode aceitar, porque vai dar erro na data de 1914. Eu quero um argumento histórico da data da queda de Jerusalém em 607, porque não existe. Aliás, eu sugiro a você que está me assistindo que baixe o livro na internet chamado O Tempo dos Gentios Reconsiderados, de Carl Olof Johnson. Quem foi Carl Olof Johnson? Carl Olof Johnson foi um ancião sueco que descobriu todas as verdades relacionadas à fraude de 1914. A data da entronização de Cristo em 1914 é uma fraude que continua sendo sustentada. Carl Olof Johnson escreveu então esse documento. Raymond Franz documentou isso com muita precisão e ajudou na escrita. O Tempo dos Gentios Reconsiderados. Você vai entender tudo isso. Evidências arqueológicas, evidências científicas. Baixe na internet, já está em domínio público. É só você digitar e você vai achar. Os Tempos dos Gentios Reconsiderados. É um livro muito legal, tá? E você vai encontrar. Vamos para Daniel 4 agora. Bom, o versículo 10, do 10 até o 37. Lá no 37 ele diz assim, ó. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, enalteço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos são justiça, porque ele é capaz de humilhar os que andam em orgulho. E onde que a gente consegue provar, dentro da própria Bíblia, que esse texto não tem nada a ver com a Torre de Vigia e com a sua data de 1914? Bom, ela pediu para ler do 10 ao 37. Levando em conta a regra bíblica da hermenêutica, então é necessário que a gente veja o contexto para entender o sonho. Concorda comigo? Porque do 10 ao 37 conta o sonho. Ela pegou o texto e aplicou ao que ela quis. Ela disse assim, olha, esse texto se aplica ao reino de Judá, não sei mais o que, tal. E aí a data 607 é 1914, conforme todo o argumento construído que você já conhece. Então agora é necessário pesquisar a Bíblia para entender. Concorda comigo? Vamos ler o contexto para ver o que é que nos diz? Daniel capítulo 4, versículos de 1 a 10. Aí vai nos ajudar. Olha como é simples. E não estamos descobrindo a roda, hein? Não estamos descobrindo a roda. Apenas Bíblia pela Bíblia. Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, grupos nacionais e línguas que habitam em toda a terra, aumente a vossa paz. Pareceu-me bem declarar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para comigo. Opa, olha a fraude começando a cair por terra. Nabucodonosor admite que o texto do capítulo 4 é uma história de Deus com ele. Vamos de novo. Pareceu-me bem declarar os sinais e as maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para comigo. Quão poderosos, quão grandiosos são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. Seu reino é um reino por tempo indefinido e seu domínio é para geração após geração. Primeiro ponto. Eu quero falar para todos os povos o que Deus realizou comigo. Eu, Nabucodonosor. Segundo ponto. Seu reino é um reino por tempo indefinido. Não tinha reino caído.
Não tinha reino caído. Não tinha reino que ia cair. Porque o reino de Deus é por tempo indefinido. É a Bíblia, pela Bíblia, gente. É só ler a Bíblia. Quão grandiosos são seus sinais e quão poderosas são suas maravilhas. Seu reino. Agora Nabucodonosor fala aqui de reino de Deus. Seu reino. O reino de Deus é um reino por tempo indefinido. E seu domínio é para sempre. Geração após geração. Então Nabucodonosor mesmo já descarta o argumento da torre de vigia de que o reino de Deus iria cair e de que o reino de Deus iria ficar 7 tempos ou 7 anos desativado. O próprio Nabucodonosor já explica. Olha aqui, ó. Seu reino é um reino por tempo indefinido. Então não tem reino de Deus que caiu. O reino de Deus nunca caiu. Primeiro ponto. Nunca caiu em tempo nenhum. Eu, Nabucodonosor, quero falar com todos os povos. Algumas coisas que aconteceu comigo. Experiência pessoal minha. Deus tratou comigo. Comigo, Nabucodonosor. E eu quero engrandecer ele. Porque o reino dele é um reino que nunca cai. Diferente do meu, que caiu. E eu vou explicar para vocês como é que o meu reino caiu. Eu vou explicar para vocês como é que eu comi grama 7 tempos. Eu vou explicar para vocês tudinho. Mas o reino dele é perene. É por tempo indefinido. Então, essa balela de que o reino de Deus caiu em 607 já se desconstrói aqui. Nabucodonosor, o rei a todos os povos, grupos nacionais e línguas que habitam em toda a terra, aumente a vossa paz. Pareceu-me bem declarar os sinais e maravilhas que Deus realizou comigo. Quão maravilhosos são seus sinais e quão poderosos são seus maravilhas. Seu reino é um reino de tempo indefinido e o seu domínio é de geração após geração. Nunca cai. Não precisa de banda de cobre nela. 4. Eu, Nabucodonosor, vim a estar tranquilo na minha casa e a prosperar no meu palácio. Houve um sonho que tive e ele começou a me aterrorizar. E haviam imagens mentais sobre a minha cama e visões da minha cabeça que começaram a amedrontar-me. E dei ordem para que fizesse entrar perante mim todos os sábios da Babilônia, a fim de que interpretassem o sonho. Naquele tempo entraram os sacerdotes, os conjuradores, os caldeus, os astrólogos, e eu relatava na frente deles qual tinha sido o sonho, mas não fizeram saber a sua interpretação. Por fim, entrou perante mim Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, em quem há espírito dos deuses santos. E eu relatei perante ele o que tinha acontecido. Ó Beltesazar, chefe dos sacerdotes, visto que eu mesmo bem sei que há em ti o espírito dos deuses santos e que não há absolutamente nenhum segredo que perturbe dizer visões, meu sonho e a sua interpretação. Tá? Aí o Nabucodonosor vai contar o sonho. Aí que ele entra no 10. Então a primeira parte, Bíblia pela Bíblia, a Bíblia se explicando sem necessidade de malabarismos. É que Nabucodonosor admite que o sonho é um sonho de tratamento de Deus para com ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, Nabucodonosor reconhece o reino de Deus de geração em geração e de tempo indefinido a tempo indefinido. O reino de Deus nunca caiu. O reino de Deus nunca caiu. Nunca caiu o reino de Deus. Certo? Então tá aí o ponto importante para você entender. Aí o Nabucodonosor conta o sonho. Agora vamos ver o que é que o próprio Daniel diz sobre o sonho. Porque você concorda comigo? Se a Bíblia é a palavra de Deus, e eu creio que é, se a Bíblia é inerrante, e eu creio que é, Daniel deveria explicar assim: olha, Nabucodonosor, esse sonho, em primeira mão é para você, mas de um modo mais importante, vai representar um assunto lá na frente. Vamos ver se foi isso que Daniel disse? Daniel, capítulo 4, versículo 19, parte B, e o 20 para frente. Beltesazar respondeu e disse: ó meu senhor, aplique-se o sonho aos que te odeiam, e a sua interpretação aos teus adversários. A árvore que viste, que se tornou grande e ficou forte, cuja altura chegou aos céus, e que era visível toda a terra, e cuja folhagem tal, és tu, rei. Então, quem era a árvore? És tu, rei. Versículo 22. E sendo que o rei viu um vigilante descendo dos céus,
também derrubai a árvore e arruinai-a, deixai-lhe o toco na terra, significa que o teu reino será tirado e você vai comer grama 7 tempos. Pronto, Daniel interpretou. O texto nos mostra claramente que Nabucodonosor seria o personagem principal desse sonho sem aplicação secundária. Ele diz: isso é uma experiência que Deus fez para comigo, porque o meu reino está caindo, mas o reino dele é de geração após geração. E aí o texto continua assim, ó. Ao fim de 12 meses lunares, aconteceu que eu estava passeando sobre o meu palácio real, e ele estava se gabando e tal. E enquanto essas palavras ainda estavam na boca do rei, houve uma voz baixando, dizendo: a ti se diz, Nabucodonosor, o rei, o próprio reino se afastou de ti. E a ti mesmo expulsarão de entre a humanidade, e a tua morada será com os animais do campo, e a ti darão vegetação para comer como a touros, e 7 tempos é que passarão sobre ti, até saberes que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser. Naquele instante cumpriu-se, né, o sonho na história de Nabucodonosor. Aí no 34, o próprio Nabucodonosor diz assim, ó: e ao fim dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, o meu próprio entendimento começou a retornar a mim, e eu bendisse o próprio Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive por tempo indefinido. Porque seu domínio, de novo, é por tempo indefinido, e o seu reino é para geração após geração. E todos os habitantes da terra são considerados como simplesmente nada, e ele age segundo a sua própria vontade entre o exército dos céus e os habitantes da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, ou quem possa lhe dizer: o que está fazendo? E ao mesmo tempo começou a retornar a mim o meu próprio entendimento para a dignidade do meu reino, e começaram a retornar a mim a minha majestade e o meu esplendor. Até mesmo meus altos funcionários reais e os meus grandes começaram a procurar-me ansiosamente, e fui estabelecido ao meu próprio reino, e acrescentou-se extraordinária grandeza. Nabucodonosor confronta o reino dele, ele fala: essa experiência é minha. O meu reino caiu, mas o reino dele é de geração após geração, é de tempo indefinido e tempo indefinido. E ele diz que a experiência é dele. Logo, nós não temos nenhuma aplicação desse texto, nenhuma aplicação desse texto, que esse sonho da árvore represente o reinado de Deus. Vamos continuar vendo a arbitrariedade agora que a Sociedade Torre de Vigia coloca no texto. Presta atenção. De modo que o reinado de Deus, conforme representado pela árvore, você já aprendeu que não é representado pela árvore. Não tem nada a ver. A árvore é Nabucodonosor. Reino de Deus é de tempo indefinido a tempo indefinido. Não mais existia um governo para representar o reinado de Deus na terra. Assim, em 607, começou um período de tempo, o qual mais tarde Jesus se referiu ao tempo designado das nações. Aqui está outro erro de interpretação gravíssimo, para não dizer uma falta de conhecimento técnico, né, de quem interpretou o texto. É citado Lucas, capítulo 21, e aí nós temos as palavras de Jesus. Vamos lá? Lucas, capítulo 21, versículo 24. E cairão pelo fio da espada todas as nações, e Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos designados das nações. Aí a Torre de Vigia diz assim: assim, em 607, começou o período qual mais tarde Jesus Cristo se referiu como os tempos designados das nações aos tempos dos gentios. Gravíssimo erro de interpretação. Vamos ver o que foi que Jesus Cristo disse mesmo? Contexto. Lembre-se disso que eu estou te ensinando. Sempre você tem que ler o contexto. Sempre você tem que ler o contexto. Veja nas palavras de Jesus: Jerusalém será pisada. O que significa que até os dias de Jesus ela ainda não estava sendo pisada. É só ser honesto, pessoal. É só ser honesto e ler a Bíblia pela Bíblia, né? É só isso. Vamos lá? Lucas 21. Eu vou pegar desde o versículo 20 para chegar no 24. Presta atenção. Outro sim, quando vir de Jerusalém cercada. Outro sim, quando virdes Jerusalém cercada. Outro sim, quando virdes
Jerusalém cercada. Jerusalém foi cercada em 66. Jerusalém foi cercada até 70. Ela cai em 70. De modo que o tempos dos gentios que Jesus se refere começa em 70. Vamos para o texto para você ver? É Bíblia pela Bíblia, não tem dificuldade. Então a interpretação aqui é aleatória. É uma interpretação errônea. Perceba. Assim, em 607, começou o período o qual mais tarde Jesus Cristo se referiu. Vamos ver se Jesus se referiu mesmo? Vamos para o texto. Lucas 21, 20 em diante. Outro sim, quando vir de Jerusalém cercada por exércitos acampados, então sabeis que tem se aproximado a desolação. Então comecem a fugir para os montes os que estiverem na Judéia, e retirem-se os que estiverem no meio dela, e não entrem nela os que estiverem nos seus campos, porque estes são dias, presta atenção, estes são dias para executar a justiça, para que se cumpram todas as coisas escritas. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, que haverá grande necessidade na terra e furor sobre este povo. E cairão pelo fio da espada. E cairão, não é que caíram. Tem que ler o texto direito, corpo governante. E cairão, é futuro. Não é passado, caíram, é cairão. Caíram é com M no final. Cairão é com A e tio, A, O e tio. Então é futuro, um é futuro, outro é passado. O camarada que interpretou Lucas 21, 24 para o corpo governante não sabe língua portuguesa, não sabe tempos. Pretérito, passado, futuro, tal, não sabe. É a conclusão que eu chego. Porque olha só, ele diz assim, o texto dele diz, de modo, assim em 607 começou o período com o qual Jesus mais tarde se referiu como o tempo designado das nações ou o tempo dos gentios. Jesus diz assim, ó, e cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelas nações. Jerusalém será pisada pelas nações, até se cumprirem os tempos designados das nações. Está claro por Jesus, palavra de Jesus. Se você não quiser aceitar, fica com a do corpo governante. Mas a de Jesus é que os tempos dos gentios começaram em 70. Não tem nada a ver com 607. Só que se você pegar a conta e fazer para 70, nunca vai dar 1914. O texto aqui diz que Jesus falou isso. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse, Jerusalém será pisada. Se será pisada é porque não estava sendo pisada ainda. É conjugação dos tempos. Será pisada, porque não estava sendo pisada. Concorda comigo? É Jesus quem disse. Nós vamos ficar com o que Jesus disse ou com o que o corpo governante disse? Você escolhe, não tem problema. O que próximo parágrafo. O que havia de acontecer no fim desses tempos designados das nações? Jeová havia de dar o poder àquele que tem o direito legal. Este é Jesus Cristo. Assim, se descobrimos, quando termina os tempos designados das nações, entendemos quando Cristo começou a governar qual rei. O Nabucodonosor falou que o reino de Deus nunca caiu, é de geração em geração, tempo indefinido, indefinido. Então, Jeová nunca deixou de reinar e Jesus nunca deixou de reinar. Tá legal, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Aí entra no parágrafo 19. Segundo Daniel capítulo 4, 7 tempos seriam designados. Daniel mostra que haveriam 7 tempos durante os quais o reinado de Deus, conforme representado pela árvore, não estaria em operação na terra. Não, Daniel não diz isso. Daniel diz que quem vai ser sujeito aos 7 tempos é Nabucodonosor. E esses 7 tempos são apenas 7 anos. Só. 7 tempos, cada tempo era um ano. 7 tempos. Só. Daniel não diz isso. Perceba que o texto... Daniel diz. Daniel não disse isso. Daniel disse sobre Nabucodonosor. Estou acabando de mostrar para vocês. Mas qual a duração desses 7 tempos? Bom, vamos lá. Em Revelação, capítulo 12, versículos 6 e 14, verificamos que 1260 dias são iguais a um tempo, e tempos e metade de um tempo. Isso dá um total de 3 tempos e meio. Assim, um tempo seria igual a 360 dias. Portanto, 7 tempos seriam 7 vezes 360, ou 2.520 dias. Agora, se fizermos cada dia valer um ano, segundo uma regra bíblica, os 7 tempos equivale a 2.520 anos. Nós não temos que fazer dia valer um ano segundo uma regra bíblica, porque não existe essa regra.
Aí você diz, então leia Ezequiel 4:6, leia Números 14:34. Eu leio, já li e falo para você. Casos específicos. Deus tratou tempos como quis. Nesses dois casos, Deus disse que um dia valeria um ano. Nós não podemos fazer assim, porque senão, olha o absurdo. Olha só, agora se fizermos cada dia valer um ano, segundo uma regra bíblica, os 7 tempos equivalem a 2.520 anos. Não existe esse negócio, gente, de cada dia valer um ano. Essas são situações específicas. No caso de Ezequiel, estava se tratando da destruição de Judá. No caso de Israel, Deus fez valer um ano a peregrinação no ermo, no deserto, como você queira chamar. Então não existe essa regra. Moisés diz, os nossos anos são 70 ou 80. O mesmo Moisés diz, né, que um dia, e corroborado por Pedro, que um dia para o Senhor ou para Jeová é como 1000 anos. Então, o que está mostrando aqui? Deus determina o tempo. Perceba que é feito um malabarismo bíblico. Pega-se um texto do Apocalipse, onde está considerando um assunto, e se traz esse mesmo texto para aplicar ao caso de Daniel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então dá 2.520 dias. Então se nós fizermos cada dia valer um ano, nós teremos 2.520 anos. 607 conta 2.520 anos, 1914. Você entendeu porque 607 não pode cair nunca? Porque 607 caindo, 1914 cai. Essa é a amarraçãozinha, o joguinho. É por isso que a Torre de Vigia não pode admitir a história universal. Jerusalém caiu em 586, 587. E aí, gente, o que é que a gente consegue agora concluir? O que nós conseguimos concluir? Vamos ver o que a Torre de Vigia concluiu do estudo dela, para depois eu colocar a nossa conclusão. Já aprendemos que os tempos designados das nações começaram no ano de 607. Isso é mentira. Os tempos designados das nações começaram em 70. Foi Jesus quem disse. E Jerusalém será pisada quando vir de Jerusalém cercada. Jesus quem disse. Jerusalém será pisada. Jesus disse isso. Torre de Vigia diz assim, já aprendemos que os tempos designados das nações começaram no ano de 607. Bom, aprendemos isso aonde? Aprendemos na cabeça dele. Porque na Bíblia não foi, na história secular não foi. Assim, por contarmos 2.520 anos, a partir daquela data, chegamos a 1914, era comum. Este ano é o tempo em que os tempos designados findaram. Você sabe que hoje na Bíblia Nova, né, lá no final, a própria organização Torre de Vigia já não crê mais que 1914 seja esta data, né? Lá está escrito 1914 ou um pouco depois, a entronização de Jesus. Logo, pense onde você está amarrando o seu burro. Fica aqui então desconstruído o argumento fraudulento. Fica aqui desconstruído o argumento fraudulento de que 607 é a data para a queda de Jerusalém. Certo? Fica desconstruído. Fica desconstruído o argumento de que Jesus começou a reinar em 1914. Olá, eu quero dar um recadinho para você. Quero falar com você do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro vai ajudar você em muito a deixar de lado todo o trauma que você absorveu durante o tempo que foi testemunha de Jeová. Aqui você vai acabar com todo aquele medo do Armagedon, aquele pânico, acreditando que saiu da religião verdadeira. Aqui você vai conhecer tudo. Lembre-se da frase de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É incrível o testemunho de irmãos que têm dito: puxa, ancião, e como eu tenho me libertado, estou tão mais leve. Você também merece isso. Acabaram-se os traumas. Testemunhas de Jeová, proclamadores de um falso evangelho.
Nesse livro você ainda vai conhecer o que é o verdadeiro evangelho. Vai entender por que Rutherford desvirtuou o evangelho, quais são os interesses do corpo governante odierno. Tudo isso nesse livro. Você não pode perder.